Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Sempre que as pessoas falam sobre a Bíblia Sagrada, é bom que se diga que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus tem uma mensagem para toda a humanidade. Desta forma, nós compreendemos, inclusive, que o cânon se fechou, isto é, da forma como nós concebemos, temos o Apocalipse como o último livro da Bíblia, de modo que nós temos esses 66 livros e, portanto, Deus não se revela mais, mas ele nos fala através de sua palavra. Dito isto, a gente pode falar sobre algumas versões. Por causa de quê? Vez ou outra aparecem pessoas, inclusive pastores, que vai dizer que uma versão é melhor do que a outra. Alguns vão desdenhar de outras versões, de outras sociedades bíblicas, achando que a que ele utiliza está de acordo com as línguas originais, quando não é dito que está de acordo com os manuscritos originais, o que não é procedente, visto que nós não temos mais os manuscritos originais, aqueles textos que foram utilizados pelos próprios escritores do Novo Testamento, por exemplo, nós não temos. Mas nós temos, sim, excelentes manuscritos, cópias e cópias, e um trabalho excepcional de gente que trabalha na chamada alta crítica e baixa crítica. Quando a gente fala em crítica, a pessoa pensa numa crítica ácida, corrosiva, nada disto. A ideia aqui de crítica é no sentido de investigação. Ela investiga tudo que está relacionado àquela área. Ela vai analisar tanto a estrutura quanto a parte interna, numa referência ao conteúdo. E isto é um trabalho árduo, feito por pessoas competentes, pessoas que realmente se debruçam sobre esses manuscritos e se dedicam, não apenas alguns dias, anos, mas a vida inteira. E, infelizmente, pessoas que sequer têm, às vezes, noção do texto nas línguas originais começa a dar palpite. Mas, pitaco, cada um tem o seu. Mas a opinião minha, por exemplo, é importante para mim mesmo, não para outrem. A sua opinião é importante para você, não necessariamente para mim, e assim por diante. Agora, uso através de homens e mulheres dedicadas que vão se especializar nesta área específica, da área da linguística, etc. e tal, e faz um trabalho de excelência, nós devemos render graças a Deus por esses homens que têm atuado nas sociedades bíblicas do Brasil e mundo afora. De forma que eu quero, primeiramente, externar minha gratidão a essas pessoas que trabalham na douta comissão de cada uma das sociedades e entender que esse trabalho não é exaustivo, isto é, não acaba, é um ato contínuo, ou seja, a vida inteira nós vamos precisar de fazer é, revisões da Bíblia por causa de quê? Porque a língua, ela é viva, ela vai estar sempre em mutação, daí a necessidade de fazer aqueles ajustes de acordo com esse desenvolvimento linguístico, o que é uma realidade. Dito isto, a gente prossegue um pouco mais. Eu quero apresentar apenas, mencionar, eu ganhei recentemente uma Bíblia, ainda neste ano, foi no mês de abril, que é uma versão que a gente pode, vou dizer assim, apelidar de NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil, é esta aqui. E eu trouxe, não para comparação, porque a comparação só é feita a partir das línguas originais, não a partir de uma outra versão. Seria algo inconcebível eu querer comparar uma versão NAA com esta outra versão, que trata-se da Fiel, ou seja, João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revista. Aqui diz fiel ao texto original. Faço uma ressalva. Nós não temos os textos originais. O que nós temos é através da utilização da sociedade bíblica, que é a Sociedade Bíblica Trinitariana,
Na verdade, são os manuscritos chamados de textos receptos ou texto recebido, tá bom? Feito essa observação, como é que eu faço para comparar NAA da Sociedade Bíblica do Brasil e, segundo a editora Fiel, né, esta versão? Ora, não tem como comparar, porque para eu comparar tanto esta quanto esta, eu preciso ir, por exemplo, a essa Bíblia hebraica, Stuttgartense. Esta aqui, que eu estou apresentando, começa, na verdade, aqui, porque o hebraico é lido da direita para a esquerda, mas apenas para que você venha se situar. Deixa eu ver aqui. Aí você vai, então, pegar esse texto em hebraico. Tem várias variantes, vários elementos aqui para fazer suas pesquisas, suas consultas aos outros manuscritos, etc. e tal, mas você precisaria, para, mal comparando, começar entre uma versão e outra, não começar a comparar versão com versão e achar que uma é melhor do que a outra. Você precisaria do texto hebraico, que é este aqui, Bíblia Hebraica Stuttgartense, e você precisaria de um texto em um Novo Testamento, no caso, o grego koiné. Então, a partir, aqui é o texto grego e aqui é o texto hebraico. Então, a partir das línguas originais, você tem como fazer uma comparação entre o que foi traduzido aqui e o que está nas línguas originais. A partir daí, é um processo mais demorado. Se você não tem o conhecimento gramatical, o básico, você vai ter que ter um conhecimento mais aprofundado para fazer as suas análises, os seus apontamentos, as suas comparações, as suas pesquisas, mas tão somente depois disto você vai poder dizer, olha, neste texto aqui, a NAA, ela foi mais feliz porque ela interpretou desta forma e capta realmente o sentido do teor escriturístico. Pode ser que no outro momento, vou trazer uma vez mais a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é o texto que eles chamam de fiel. Ah, é este aqui que está mais de acordo neste versículo ou nesta porção, nesse parágrafo, por exemplo. Por causa de quê? A gente tem que aprender de uma vez por todas. A gente não avalia a Bíblia uma referência à versão, melhor dizendo. Ah, esta aqui é melhor do que esta. Não é desta maneira, meus irmãos. A gente avalia textos, porções bíblicas. Você tem que abrir o texto, fazer lá o seu recorte, digamos assim, pegar aqueles versículos ou texto que você vai analisar, comparar com a hebraica, Stuttgartense, por exemplo, ou com o texto em o Novo Testamento, que é o Koine, para verificar se realmente faz sentido e se está com exatidão, não apenas uma mera tradução palavra por palavra, mas, sobretudo, em relação à questão gramatical, o sentido textual dentro do texto, o contexto, que vai mostrar para você que não é uma coisa fácil, rápida. Não é tipo fazer um miojo, algo instantâneo. Em poucos minutos está pronto. Não é desta maneira. Leva tempo. Naturalmente, se você faz uso do dia a dia das línguas originais, eh, tem comentários exegéticos, etc e tal, você tem muito mais condições de fazer mais rápido. Mas isto não vai fazer ou eximir você de fazer de uma forma assim mais criteriosa, responsável e etc e tal. Então a gente aprende que não é comparar versão com outra versão, isso seria uma tolice, uma bobeira realmente. Quem fala isto, quer de púlpito ou na BD, está falando bobagem no sentido de ser um ignorante, de desconhecer essas questões que eu estou colocando aqui. Repito, a gente não traduz, é, vou dizer assim, necessariamente palavra por palavra. Por quê? Ao pé da letra. Por mais que as pessoas falem assim, tem que ser palavra por palavra. Na editora
Fiel, embora não estava no script, mas na editora Fiel, uma referência à Sociedade Bíblica Trinitariana, há um texto que vai falar sobre o novo nascimento. Se você for observar bem, nem ela que diz adotar, e de fato adota a questão da tradução chamada literal, nem ela traduz literalmente o texto que eu vou indicar. Por quê? Porque Jesus, ele fala sobre o novo nascimento dentro dessa perspectiva. Mas acontece que quando Jesus fala sobre o nascer de novo, conforme o versículo 6 do capítulo 3 e repetido, aqui foi traduzido como nascer de novo. Ora, quando você vai para o texto grego, literalmente não é nascer de novo, é nascer do alto. Claro que quando você fala nascer de novo, está se referindo a um nascimento espiritual, perfeito? Porque vem do alto. Mas literalmente, ou seja, ao pé da letra, se fosse traduzir, você teria que fazer desta forma que eu estou colocando aqui. Nascer do alto, porque é isso que o texto, de uma forma explícita, está dizendo. Anoteme. É nascimento do alto, que vem lá do céu, numa referência, e não nascer de novo. Então, não adianta você ter uma tradução que faz um modo literal, e a gente vai observar que não é ao pé da letra, tanto é, vamos supor assim, ao pé da letra. Estou projetando aqui um texto, aleatoriamente, de João 14. No versículo 1, você contaria as palavras. Quantas palavras tem aqui? Vamos supor assim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí você vai para o mesmo versículo no grego e tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Aqui coincidiu ter 13, mas nem sempre é assim. Pasme, estou falando verdade. Deus é minha testemunha. Os manuscritos nas línguas originais não me deixam mentir. E nem sempre você consegue colocar todas as palavras em português. Porque não é apenas em nossa língua, irmãos. Qualquer idioma, você não tem como traduzir literalmente ao pé da letra, palavra por palavra. É impossível. Se você conhece o inglês, o espanhol, o alemão, o francês, o italiano, outras línguas, e não apenas estas línguas mortas, as quais eu conheço. Eu tenho um pouquinho de noção do latim, conheço o grego, o koiné, que é uma língua não mais falada, bem como o hebraico bíblico, que é uma língua também não mais falada. Tenho noção do espanhol, um pouquinho do inglês, vou fazendo as leituras, pesquisas, etc e tal. Então a gente percebe que é impossível, palavra por palavra. Tem expressões nossas aqui, por exemplo, no Brasil, aqueles ditados populares, se você falar isto para um estrangeiro, na forma, da maneira que se coloca, na tradução, vai ser diferente e ele vai ter, inclusive, uma dificuldade, o intérprete, de, peraí, como assim? O que isso significa na sua língua? Que ditado popular é este? Porque é desconhecido. Eu lembro de um colega que fez curso comigo na área de pós-graduação, em missiologia, ele vinha da Espanha, lá da Catalunha. E o que acontece? Quando um professor falava algumas expressões bem populares, coisas nossas do povo brasileiro, ele olhava para mim e falava assim: o que que ele está dizendo? Me explica aí esse ditado popular ou adágio. É mais ou menos assim. De forma que, ainda que nós tivéssemos uma Bíblia, digamos, perfeita, porque não há em termos de versão. Esta é a grande verdade. Por conta da nossa natureza humana, da nossa imperfeição. Ah, Deus preservou os manuscritos, Deus conduziu os homens, os escritores, sim, mas esse processo de tradução eh, faz com que a gente coloque, às vezes, as nossas imperfeições ali. E quando não, um erro bem simples. Vou dar um exemplo aqui. Não na Bíblia necessariamente agora. Eu peguei um livro, adquiri recentemente, e tinha uma consoante a mais numa palavra. O autor disse algo
Todavia, quem digitou errou. Mas você percebe que esse erro não dificultou a minha compreensão, porque eu sabia muito bem. E tanto é que eu constatei logo aquele erro na grafia, na digitação. Naturalmente que o fato de eu estar lendo bastante, ter um hábito de leitura, de inclusive estar caminhando para o terceiro período de letras, que eu faço português literatura, isso já me ajuda bastante, porque na hora da leitura a gente vai caprichando, a gente vai se apegando cada vez mais e mais, a gente já começa a ler de outra forma, uma outra lente, e isso me ajuda. Mas outras pessoas também notariam que tinha um erro de digitação. O erro de digitação, isso não torna o material inapropriado ou algo desse tipo. Pelo contrário, mostra a nossa imperfeição como seres humanos, que somos. Mas não tem nada a ver com o conteúdo, quer do livro, que eu me referi agora há pouco, quer da Bíblia. Então a gente precisa ter realmente esse senso de responsabilidade, entender que nós temos que pegar uma versão ou outra, a que nós tivermos em mãos, e ler a Bíblia de uma forma responsável, fazer uma leitura cuidadosa, indo além, fazendo meditação, estudo e, sobretudo, pesquisa bíblica. Nós temos que nos dar esse, não apenas o direito, ao privilégio e responsabilidade de fazermos pesquisas. Note que, vez ou outra, na escola bíblica dominical, ou quando não, até mesmo vem do púlpito, é dito uma bobagem. É uma bobagem que qualquer pessoa, caso vá a alguns comentários, alguns dicionários, vão constatar que aquilo que foi dito não é procedente. Mas o fato de a pessoa ter afirmado algo que não corresponde com a verdade não vai anular toda a mensagem bíblica que foi ali exposta à congregação, não vai fazer com que todo o conteúdo da IBD ministrado naquele ambiente de sala de aula seja jogado no lixo, porque é um erro apenas bem pontual, mas que poderia ter sido nem sequer corrigido, mas poderia ter sido evitado caso a pessoa fizesse uma pesquisa. Uma coisa é dizer algo que eu acho. Eu acho ou penso que aqui significa isso, aquilo, outro. Outra coisa é eu ir a outras fontes, não apenas uma, mas a pelo menos duas ou três fontes confiáveis, materiais realmente exegéticos, acadêmicos, etc. e tal, e fazer uma pesquisa e, por fim, olha, este é o significado. Porque eu achei, porque trata-se de um mero palpite? Nananina, não. Porque é uma pesquisa e pode ser dada, inclusive, a referência, de modo que as pessoas vão consultar aquela obra ou aquelas obras mencionadas e vão constatar e poderão, inclusive, se aprofundar nos seus estudos bíblicos, nas suas pesquisas. Então, a gente precisa começar a ampliar um pouco a noção do trabalho sério e árduo da tradução, que é das línguas originais para um idioma, que é na nossa língua portuguesa ou não, o trabalho de versões, e evitar eh, levar adiante uma mensagem recebida aqui ou colar sem uma consulta, sem verificar a procedência. Existem pessoas que falam assim, esta versão aqui é excelente, esta outra pode ser jogada no lixo. Quem disse isso? Uma pessoa que muitas vezes não conhece as línguas originais, não sabe sequer o que está falando, fala sem conhecimento de causa. E ainda outras pessoas começam a falar sobre uma preferência ou outra, mas por causa de quê? É porque ele está vendendo um livro que afirma que este é o livro dele. E ele diz que esta versão é a melhor e que, portanto, as pessoas precisam somente adquirir esta. Enquanto ele afirma tal coisa, ele está ganhando um rio de dinheiros, um monte de dinheiro, e ele está fomentando algo de uma forma tendenciosa, porque ele está desejando vender os seus livros, ele quer ser escutado,
Porque quanto mais ouvido, mais as pessoas vão ter uma noção daquela informação um tanto alarmante, as pessoas vão ficar preocupadas realmente. Meu Deus, quer dizer que uma versão não presta, a outra que é verdadeira, é fiel, é a mais correta, é isso, aquilo, outro. Enquanto isso, pasme, ele ganha não apenas, entre aspas, notoriedade, mas ele vende bastantes livros e enche o seu bolso e se aproveita disto. Aí ele ganha um monte de dinheiro em cima dessa informação que vem como um alerta para o povo chamado evangélico, e isso só atrapalha a obra de Deus, enriquece a sua conta bancária, mas só atrapalha o povo de Deus. Porque as pessoas não têm uma noção, muitas vezes, das distinções das versões, das sociedades bíblicas, etc. e tal. Demanda tempo, demanda material, conhecimento, etc. e tal. E as pessoas muitas vezes não têm, a maioria não tem. E até mesmo alguns pastores, eles não têm essa compreensão. Ele acha que esta versão é a melhor, todas as demais não presta, é a forma como eles colocam. E por quê? Porque ele ouviu falar. É o que se diz lá naquele popular, né? Maria vai com as outras, desculpa as Marias. O nome da minha saudosa mãe era Aida Maria, nome composto, mas desculpa as Marias. Mas são Marias vai com as outras. Houve uma coisa aqui e começa a divulgar, sem fazer a leitura, estudo e a pesquisa. E começa a divulgar um monte de fake news, um monte de mentiras. Mas ele se acha detentor da verdade e ele, inclusive, aproveita, vende livro sobre o assunto, ganha muito dinheiro em cima disto. E a gente vê que, infelizmente, é feito de uma forma tendenciosa, de acordo com a conveniência dele, e não com o intuito de ajudar realmente o povo de Deus. Meus irmãos, eu apresentei inicialmente aqui duas versões, duas sociedades bíblicas que atuam no Brasil. Eu rendo graças a Deus pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela Sociedade Bíblica Trinitariana, porque, a despeito das versões utilizadas e publicadas por estas duas casas, nós temos alcançado milhares e milhares de pessoas no Brasil, por exemplo, nos lugares mais longes, nos rincões do nosso país. E a Bíblia de Deus tem sido é, semeada, a semente tem sido lançada através do texto impresso. Eu sei que tem os textos digitais, através do que a gente pega pelo aplicativo no celular, no notebook, etc e tal. Mas graças a Deus, pela palavra de Deus chegar tanto aqui quanto acolá. Agora, eu julgo necessário e importante, não é atacar uma sociedade ou outra, mas falar sempre a verdade e, sobretudo, saber conviver com alguns aspectos divergentes. Não é porque eu tenho uma preferência por uma sociedade bíblica ou outra, que eu vou, enfim, falar mal daquela a qual não tem tanta simpatia assim e tentar, de alguma forma, promover a que eu acho que está mais correta. Pelo contrário, meus irmãos, a gente tem visto pessoas que trabalham de uma forma muito séria, de maneira competente, nas sociedades bíblicas, quer trinitariana, quer na Sociedade Bíblica do Brasil. E todas têm contribuído grandemente. Agora, a gente precisa parar de ouvir algumas pessoas que, em nome de Deus, se colocam como se fossem donas da verdade em relação a uma temática e passar a ouvir mais as pessoas estudiosas, as pessoas da área, buscando, através das sociedades bíblicas, como é que é feito todo esse processo de tradução, de versões, os textos utilizados, etc e tal, ouvindo aqui e acolá, ou seja, sabendo realmente extrair as informações corretas, precisas, e não essas informações truncadas e muitas vezes tendenciosas e que agem de acordo com a conveniência de alguns. O interesse maior meu é justamente tentar conciliar, porque a gente não precisa caminhar para o embate. Tipo, esta Bíblia é melhor, as demais não têm nenhum valor. Pelo contrário, irmãos.
tenha paciência, pelo amor de Deus. Pare de ser uma pessoa tão altiva nesse ponto, achando que é detentora de toda a verdade, quando, de fato, está atrapalhando o reino de Deus nesse sentido de compartilhamento da mensagem de Deus por meio da sua palavra. Porque muitas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, quer no Brasil, quer no mundo, porque algumas Bíblias chegam em outros países de língua portuguesa também, mas nós precisamos, sem dúvida alguma, dar as mãos e caminhar juntos, quer nesse processo de tradução, de versões, incentivar, e eu particularmente já apresentei pessoas, tanto com uma Bíblia de uma editora ou de outra, de acordo com aquilo que eu achei interessante. Uma pessoa que tinha uma instrução maior, eu ofereci, sem dúvida alguma, o texto da Sociedade Bíblica Trinitariana. Já com relação a uma pessoa que tinha menos instrução, eu utilizei uma tradução da Sociedade Bíblica do Brasil e, de uma forma mais específica, a Bíblia na linguagem de hoje, para que ela pudesse ler e entender. Porque não adianta ter uma versão mais, digamos, rebuscada e ela não saber, ela sequer ter um dicionário para consultar aquelas palavras tão difíceis para ela por conta do seu grau de instrução. Mas o importante é que, sem dúvida alguma, a palavra de Deus seja disseminada. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida com relação à Bíblia, manuscrito e etc e tal, pode deixar no comentário que em tempo hábil, além de responder, quem sabe eu posso fazer um vídeo curto, é verdade, mas em atenção à sua pergunta.